O que é muito interessante... Quer dizer, ele querendo dizer da confusão do conteúdo do adolescente, de como ele pensa as coisas, né, assim, com muita emoção, isso já está na forma do romance? Com certeza, é o turbilhão daquele pensamento que parece quase que um monólogo interior, né, que vai saindo os fluxos de pensamento, sem muita preocupação em organizar. Apesar de não ser confuso de ler, né? Você consegue seguir, mas ele muda, como vocês apresentaram muito bem, ele muda de um sujeito, de um assunto para o outro e vai passando por E dá para perceber a crise aí do adolescente, né? O adolescente é um ser em crise Com sempre. certeza, é um ser em mudança, né? Essa coisa que você fala do pensamento do adolescente, porque ele faz uma aquisição do que a gente chama de pensamento abstrato. Ele começa a entender as coisas que estão acontecendo. Então, quando o adolescente se apaixona, é muito intenso. É o amor da vida, é para sempre. Quando ele está com raiva, é muita raiva, é ódio, é amizade, é tudo muito intenso. Porque é uma aquisição nova, é uma novidade para o inconsciente dele, para a mente dele. Né? Quando a gente está mais adulto, essas emoções já estão mais acalmadas, já foram mais experimentadas. Eu vou dar um exemplo. É como se a gente começa a dirigir um carro. Você começa a dirigir carro, você dá carona para sua mãe, para seu pai, você leva todo mundo. 3 anos depois, você não quer dar carona para mais ninguém, porque você já acostumou com aquilo. Isso acontece com o adolescente. Então, tudo é intensificado, tudo é muito grande, tudo é sentido de uma maneira mais dolorosa. E o adulto tem dificuldade em entender isso, porque para ele já não é mais assim. É a hora que o pai fala, você está fazendo drama, para de chorar, isso você vai ver. Não, isso aí não vai ser teu amigo para sempre. Porque o adulto está distante dessa sensação intensificada, e para o adolescente isso é muito constante, e ele pensa que todo mundo é igual, que todo mundo está vivendo essas emoções dessa maneira aflorada, exacerbada. Então isso causa um choque. E a impressão também que eu tenho é que o adolescente acha que tudo que é ruim é para sempre. Exatamente. Ele não tem a noção que muda. Porque tem a ver com o tempo isso, né? O adolescente ele viveu muito pouco, então aquele que ele viveu, se ele pensa uma coisa, aquilo para ser para sempre, é tudo muito forte, é tudo muito intenso. E essa crise vem por todos os aspectos. Ele deixou de ser criança. Ele descobre então que os pais são falhos, né? Que aquele pai que era o herói acorda de mau humor, que a mãe que era perfeita não é tão perfeita. E quem é o novo senhor do adolescente? É o grupo, que é extremamente cruel. Né? A gente sabe que o grupo é cruel com o adolescente nas piadas, nas brincadeiras, e o medo da rejeição. Então ele está passando por uma crise em todos os aspectos. É um corpo que muda de tamanho de uma maneira absurda, aumenta 260% de tamanho em 2, 3 anos, quer dizer, o braço cresce de uma hora para outra, a sexualidade que aparece, as mudanças sexuais. Então, assim, é uma coisa, é um corpo em borbulhamento, uma mente em borbulhamento, o Édipo que está se reeditando. Então aquelas figuras amorosas que era o pai e a mãe não podem mais. Eu tenho horror ao corpo da mãe, não pode ver a mãe pelada, não pode chegar perto. E começa a se apaixonar. E começa a ter essa segunda experimentação amorosa. É igual para menino e menina? Não é igual. Há uma diferença não é igual, sexual. Mas na mesma intensidade? Na mesma intensidade, sim. Né? Mas a menina tem a relação com a mãe muito mais competitiva, enquanto o menino fica nesse apaixonamento pela mãe na busca de uma outra mulher. E a menina pelo pai. É tão importante, né? Que tem em várias sociedades tem um ritual de passagem, não é? Para essa idade, tem um ritual, né, para marcar essa passagem, né? Olha só, o Apanhador no Campo de Centeio narra um fim de semana na vida de um jovem de 16 anos, né, de uma família abastada de Nova York. Ele é expulso pela 3ª vez da escola, e aí ele fica ali, faz um périplo por Nova York, tentando adiar por uns dias a volta dele para casa. Ele não quer enfrentar os pais. E aí, nesse tempo, ele procura uma irmãzinha mais jovem, né? Uma irmãzinha de 10 anos, ele procura uma ex-namorada, o professor. O adolescente, ele sempre pede essa ajuda quando ele está no momento que ele está em dificuldade, como no caso do Kaufman. Tem duas coisas interessantes. Primeiro, assim, o medo de contar para os pais, né? Então, o medo de ver aquele fracasso. Porque por mais que o adolescente tente parecer desinteressado da escola, ele sabe que a função dele social é essa. Ser aprovado na escola, o vestibular em seguida. E o fracasso disso para o adolescente é apavorante. E nem sempre o adulto se percebe disso, né? Fica na cobrança e não percebe que ele já tem essa sensação de não conseguir alguma coisa. Então, a angústia dele, não, eu vou postergar. Vou esconder isso, desde o garoto que esconde o boletim, não quer mostrar as notas baixas, porque é uma maneira dele esconder dele próprio, né? Enquanto eu não contar para os meus pais, ainda não é verdade.
Ainda não aconteceu. E ele vai procurando ajuda para quem? Para o grupo. Porque o verdadeiro herói do adolescente é o grupo, são os amigos que dizem para ele a norma, quem é certo, quem não é, o que pode, ajudam ele a ter força para enfrentar essa realidade. Mas é num período pequeno de tempo, que é um final de semana, você acha que o autor dá conta da transformação do personagem, equivalendo assim, a um romance do século XVII? Eu acho esse livro muito interessante, porque ele pode ser classificado como infanto-juvenil, mas esse gênero infanto-juvenil é muito difícil, né? Porque é como se você tivesse que escrever sobre o olhar do adolescente, né? Então, é um artifício que não pode ficar artificial, né? É verdade. Então, é uma arte, né? A arte é artifício e ele consegue isso muito bem, né? Escrever essa narrativa em primeira pessoa como se fosse um adolescente de 17 anos, né? Que narra a sua experiência quando tinha 16 anos, né? Naquele momento que ele está numa espécie de sanatório, se recuperando, porque ele tem um colapso nervoso e os pais internam o personagem nesse... A gente esquece que tem um autor ali por trás, não é? Em vários momentos do livro. E a gente que é especial, que está trabalhando com isso. Eu esqueci várias vezes, eu tive que me lembrar. Então, nós vamos continuar essa conversa depois do intervalo. No próximo bloco tem uma entrevista com Walter Lima Júnior e sua adaptação que é primorosa de Menino de Engenho para o cinema. Espera um pouquinho só. Voltamos com Rio, uma cidade de leitores, hoje enfocando romance de formação. Nossos convidados são a professora Mazé Lemos e o psicanalista Eliseu Neto. E você participa pelo telefone 2527-3025 ou pelo e-mail riocidadeeleitores@rio.rj.gov.br. Olha só, o Roden é também o nosso herói do Apanhador no Campo de Centeio. Ele é um rapaz também muito vítima da sensibilidade dele, não é? Ele se revolta muito com a artificialidade das pessoas, ele se revolta muito com a falsidade, com a hipocrisia. Agora, isso também é uma característica do adolescente, não é? Esse idealismo. Com certeza. E a dificuldade de lidar com isso, né? Essa esperança em relação ao mundo, essa vontade de mudança, e às vezes você depara já com a relação dos adultos, que é uma relação mais pacata ou mais conformada é um bom termo. E isso revolta o adolescente, porque ele quer mudar o mundo, ele tem um monte de coisa pela frente, ele tem um ideal pela frente. A gente conversa às vezes com um garoto de 15 anos, ele acha que com 30 ele já tem que ter mudado o mundo e feito acontecido. Feito uma revolução. Porque para ele, dos 15 aos 30, é mais uma vida inteira. Então a gente tem que entender sempre essa relação do adolescente com o tempo. O tempo para ele tem um outro significado. Então há uma pressa aí. E há um idealismo próprio da idade, que é esse romantismo que é próprio do adolescente, por causa disso. Isso vem de hormônio? Vem de quê? É uma capacidade de, coisas, de conhecimento, que ele está conhecendo Ele também. Tem toda uma carga hormonal nova que está acontecendo, que vem junto com a questão sexual. Essa nova relação com os objetos amorosos e com o grupo que se acontece, então essa intensidade de sentimento que vai vindo por aqui, e esse inconsciente dele que está agora se reformulando e impulsionando ele para suas escolhas, e toda uma pressão social em cima dele, porque o adolescente se pergunta o tempo todo, qual é o meu lugar? Não sou mais criança, mas eu não sou adulto, então essa é uma pergunta cotidiana, até onde eu posso ir? Então é muito criança para sair à noite, mas já tem que ajudar em casa. E aí ele começa a se questionar diariamente, porque a criança tem um lugar social, né? O adolescente é uma novidade. A adolescência surgiu na década de 50. Quando os americanos começaram a querer estudar a guerra e ver por que aquele cara não queria ir à guerra, por que ele não queria lutar pelo seu país, eles começaram a surgir a ideatria, que é a ciência que estuda o adolescente. Então, é uma coisa muito nova. Esse romance é tão importante, o Apanhador no Campo de Centeio. Ele é desse momento. Exatamente, ele é desse período. Não se falava de adolescência. O garoto até os 15 anos era um médico de criança. Bom, Dostoiévski tem um livro de 1875 que chama O Adolescente.
só para contradizer. Mas eu acho, sim, que essa noção de adolescente vem no final do século XIX e toma esse impulso. A gente tem uma área da ciência que chama ebeatria, que ela foi inventada na década de 50, por causa da Segunda Guerra Mundial. Para estudar especificamente. Olha, o fenômeno que vai surgindo. Tem uma pergunta do telespectador.